Bom, nosso assunto agora é ângulos. Vamos entender aqui algumas coisas que eu separei para você enfatizar, para você ficar fera. Primeira coisa que você tem que saber é que ângulo é o encontro de duas semirretas. Entendeu nada, não? Então vamos, você lembra de semirreta. Tá aqui, ó. Uma semirreta, outra semirreta. Elas estão se encontrando em um ponto, não estão? Aqui, ó. Estão ou não estão? Quando duas semirretas se encontram, formam, então, dois ângulos. É claro, gente, que aqui eu estou colocando um tamanho de semirreta, tá vendo? Mas vocês já estudaram que semirreta ela tem início, mas ela não tem fim, concorda? Então, na verdade, gente, isso aqui, ó, continua o resto da vida, tá? Continua o resto da vida. Entenderam? Então, você tem aqui duas semirretas e tem um encontro. Essas duas semirretas que se encontraram estão formando dois ângulos. Um ângulo aqui, tá vendo? E o outro ângulo aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de região? Vamos, para você entender? Olha só. Essas duas semirretas se encontraram e formaram dois ângulos. Um ângulo está nessa região, que nós vamos chamar de região convexa. Não se preocupe, porque o nome da região não tem problema se você esquecer. Então vamos lá. Você tem essa região aqui, como é que é o nome dessa região? Convexa. E o nome dessa região aqui? Não convexa. Tem gente que gosta de falar que é a região de dentro e a de fora. Não sei. Que ficar melhor para você entender aí. O fato é que, se você não memorizar os nomes da região convexa e não convexa, você precisa entender que duas semirretas estão formando um ângulo aqui nessa região e o outro ângulo aqui nessa região. Isso ficou claro? Tá. Outra coisa que você precisa saber. Esse ponto aqui de encontro, ó, esse ponto de encontro, ele tem um nome. Nós vamos chamar ele de vértice. Vértice do ângulo. Então, esse ponto aqui é o que mesmo, gente? É o vértice do ângulo. E nós vamos representá-lo com uma letra maiúscula, porque é ponto. E que letra é essa? Ó. Ó de ó do borogodó. Certo? Então vamos lá. Diga para mim aqui, isso aqui é o vértice do ângulo? Você representa com qual letra? Ó, tá. Outra coisa que você precisa saber. Essas semirretas são os lados dos ângulos. Isso aí é fácil, né? Então você tem um ângulo aqui, não tem? Quais são os lados dele? Aqui, ó, um lado e o outro lado. Os lados são as semirretas. Mais outra coisa que você precisa saber. Representamos um ângulo com... Isso aqui não é um O. Aqui é o O do borogodó, tá vendo? Só que nós vamos desenhar esse símbolozinho aqui, ó. Esse chapéuzinho dele aqui, tá vendo? Então nós vamos representar o ângulo com esse O, só que nós vamos colocar esse O no meio. No meio de quê? De duas letras, que eu vou falar qual é a letra daquele ponto. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma semirreta ou não é? Isso aqui é uma semirreta ou não é? Aqui é um ponto que eu chamei de ponto O. Agora, eu vou pegar um ponto aqui nessa semirreta e vou chamar de ponto A. Vou pegar um ponto aqui nessa outra semirreta e vou chamar de ponto B. Isso aqui é um ângulo ou não é? Esse ângulo que está na região convexa. Sabe como é que eu vou representar esse ângulo? Quais são as letras que eu usei mesmo, hein? A, O, B. Eu posso falar A, B, O, não, é igual uma linha de trem, tá vendo? Ó, olha o trem aqui, ó. Ó, ele passa aqui no O e do O vai para o B. A, O, B. Olha aqui como é que representa o ângulo. Então, quando você se deparar com três letras maiúsculas, a que está no meio é um O. E tem esse símbolozinho aqui, o chapéuzinho aqui, ó. Você sabe que isso aqui é um ângulo. Tudo bem até aí? Tá. Mas olha só, vai ser sempre A ou B?
Não, vai depender do nome do ponto que eu te der. Por exemplo, aqui eu te dei o nome do ponto de M. E aqui, N. Então, esse aqui é o ponto AOB? Não. Esse aqui é o ponto quê? M-O-N. Isso ficou claro como é que representa ângulo? Mais uma coisa que você precisa saber. A medida do ângulo é dada pela abertura das semirretas. Isso é muito importante. Sabe o que é muito importante? Daqui a pouco, muita gente vai errar uma pergunta que eu vou fazer. Então, entendam aqui, ó. Ninguém tem que pegar a régua e medir essa distância aqui em centímetro, não, ó. Até porque aqui tem aqui tem uma determinada quantidade de centímetros, aqui tem mais centímetro do que aqui tem mais centímetro, tá vendo? Não, você não vai medir a distância entre elas, não. Você vai medir a abertura dessas semirretas. Isso ficou claro? Então, olha só, você vai medir um ângulo pela sua abertura. Então, olha aqui, ó. Tá aberto? Então não tem ângulo nenhum. Ó, ângulo zero. Abriu aqui, abriu? Formou um ângulo aqui no meio, ó. Ó, o ângulo está aumentando, o ângulo está aumentando. Tudo bem aí? Então, alguma dúvida aqui? A medida do ângulo, gente, era dada pelo quê? Abertura das semirretas. Certinho? Alguma dúvida? Então vamos lá. Outro conhecimento. A unidade de medida é o grau. E como que ela é representada? Com esse símbolozinho aqui no meio. Mas isso aí vocês já sabem, né, gente? Dá uma olhada aqui, ó. Presta atenção. O que é isso aqui? 40 graus? Não. 40 centímetros. E quando eu coloco isso aqui é o quê? Não é 40 graus, não. Isso aqui é quadragésimo. Aqui, ó. Agora presta atenção, presta atenção. Agora sim. Agora como é que se lê isso aqui? 40 graus. Gente, você vai colocar isso aqui no grau? Não. O grau não tem aquilo ali, ok? Então, a unidade de medida é o grau e representamos por esse símbolo aqui. Claro que depois você vai ver, assim como você aprendeu em metro, decímetro, centímetro, que o grau ele tem submúltiplo. Depois a gente vai ver isso daí. Por enquanto, qual é a unidade aí que representa o ângulo? Grau. Quanto que mede um grau? Quantos centímetros mede um grau? Nada a ver centímetro, nada a ver. Presta atenção. Um grau, ele mede uma circunferência dividida por 2? Não. Dividida por 4? Não. Sabe quantas vezes que eu vou dividir essa circunferência? 360 vezes. Eita! Então, presta atenção. Se eu pegar essa circunferência e cortar em 360 pedacinhos, cada pedacinho tem o quê? 1 grau. Isso ficou claro? Então, vamos lá. O que é um grau? Quanto que mede um grau? Um grau, ele mede um pedacinho dos 360 que você cortou a circunferência. E agora você tem que ficar ligado. Presta atenção. Presta atenção aqui, hein? Olha só. O grau, ele vai mudar se a circunferência aumentar? Não, não tem nada a ver com centímetro. Por quê? Essa circunferência não é pequenininha? Divide ela em 360. Divide essa 360. Divide essa 360. O pedaço vai ser sempre o mesmo. Isso ficou claro? Então vamos lá. 1 grau mede quanto, gente? Um pedacinho de 360 partes. E essa parte é tirada da onde? Da circunferência. O que mais você precisa saber? Existe um instrumento de medida que você vai medir
esse pedacinho. Sabe como é que é o nome dele? Transferidor. Ou o que muita gente chama régua redonda. Não é uma régua redonda, né? Mas olha só. É isso aqui que você mede. E olha só que coisa curiosa. Aqui está o zero, não está? E aí ele foi dividindo em vários pedacinhos, ó, 360 pedacinhos. Então cada pedacinho desse aqui, dos 360, tem um grau. Gente, essa primeira parte de ângulos, é fácil ou não é? Tem alguma dificuldade aqui? Então vamos lá, vou fazer perguntas aqui agora do que mais é relevante. Primeiro, o que é ângulo? É a abertura de duas semirretas. Ó, abriu, formou aqui um ângulo aqui nessa região e outro ângulo nessa região. Todo mundo entendeu o que é ângulo? Outra coisa que é relevante, você ler isso daqui, ó. O que significa isso daqui, gente? AOB. Ó, o que significa AOB? O AOB significa que você tem o vértice O, um ponto A e um ponto B nos lados do ângulo. Tudo bem daí? Mais outra coisa que é relevante. 1 grau representa quantos pedacinhos? Quantos pedacinhos? Um pedacinho. Um pedacinho de quanto? 360. Então, eu pego uma circunferência, não importa o tamanho da circunferência, divido ela em 360 partes e uma partezinha é um grau. E qual é o nome do instrumento? Existem outros instrumentos, nós vamos ver depois. Mas, basicamente, qual é o nome do instrumento que você mede o ângulo? Transferidor. Até que está tudo bem? Então, vamos para a próxima. Bom, então vamos lá. Mais o que você precisa saber? A classificação dos ângulos. Eu disse que 1 grau, ele divide alguma coisa em 360 partes. Essa coisa era o que? Era um quadrado? Circunferência. Então tá aqui, ó. Tá vendo a circunferência? Nós dizemos que esse ângulo é o ângulo de uma volta. Sabe por quê? Ele começa aqui e olha, ele termina aqui. Ele deu uma volta ou não deu? Então, isso daqui nós vamos dizer que é o ângulo de uma volta. E agora é que vem, hein? Agora é que vem. Essa volta aqui eu vou dividir em quantas partes? 360. Cada partezinha recebe o nome de quê? 1 grau. Então aqui não vai ter 360 partezinhas? E cada partezinha não chama 1 grau? Então quantos graus vai ter nisso tudo aqui? 360. Então, o ângulo de uma volta mede 360 o quê? Graus. É legal, não é? Então, o ângulo de uma volta mede 360. Agora, o que acontece se eu não der uma volta inteira? Se eu der só meia volta? Aí vai ser metade de 360. Então, o ângulo de meia volta, ele mede quantos graus? 180, que é metade de 360. Certinho até aí? E agora olha que coisa legal. 1/4 de volta, ou seja, eu peguei a minha volta, dividi por 4 e peguei uma parte. Se eu pego uma volta e eu sei que tem 360, se eu pegar essa volta e dividir em 4 partes, cada partezinha vai ter quanto? 90. Então, 1/4 de volta, e aí você vai reconhecer por esse L aqui, ó, vai ter quantos graus? 90 graus. Gente, até aqui tá difícil? Ângulo de uma volta.
360 graus. Ângulo de meia volta, 180 graus. Ângulo de um quarto de volta, 90 graus. Tudo bem até aí? Mas o que você precisa saber? Que dois ângulos recebem nomes especiais. São os dois mais famosos. Se encontrar com ele por aí, pode chamar para tirar selfie. Na minha época era autógrafo, porque eles são famosos. Quais são os dois ângulos mais famosos e que você vai precisar saber o nome especial deles? O segundo mais famoso é o ângulo de meia volta. É o segundo mais famoso. E por isso ele recebe um nome especial. Sabe qual é o nome dele? Ângulo raso. Esse ângulo é famoso ou não é? Ele é um arraso, não é? Então presta atenção aqui, galera. Qual é o nome do ângulo de meia volta? Ou seja, do ângulo de 180 graus? Raso. Mas ele não é o mais famoso, não. Existe um que é mais famoso do que ele. Esse é o segundo mais famoso. Com vocês, ele, o mais famoso de todos. E que vocês vão ouvir falar muito até o terceiro ano. Vocês estão no sétimo ainda, hein? Até o terceiro ano vão ouvir muito falar nele. Sabe qual é o nome? É o de 90. E alguém sabe qual é o nome dele? Hã? O nome desse camarada famosíssimo é o ângulo reto. Então vamos lá. Qual é o nome do ângulo de 180 graus? Ângulo raso. Tá, você pode falar ângulo de meia volta? Pode, mas respeito aqui, porque o cara é famoso. Então vamos chamá-lo de ângulo raso. Agora, qual é o nome do ângulo que tem 90 graus? Reto. Você pode chamar de ângulo de um quarto de volta, mas respeita o cara, é o mais famoso de todos. Ângulo reto. Agora, outra coisa aqui que você precisa saber é olhar para o desenho e saber quantos graus tem. Espera um pouquinho. Para medir quantos graus, a gente usa um instrumento. Qual é o instrumento mesmo? Transferidor. Então, por exemplo, hein? Eu quero medir esse ângulo aqui. Então, você coloca o transferidor aqui, ó, o centro do transferidor, pronto. Vê quantos graus que tem aqui. Mas, nós não vamos ficar usando o transferidor. Então, você tem que bater o olho no desenho e falar, tem tantos graus. Eu acho que vai ficar fácil, não vai, gente? Vem comigo. Batendo o olho nesse desenho, você sabe dizer quantos graus ele tem? Muito bem, 360, é uma volta. Batendo o olho nesse desenho aqui. Ah, é? E se for assim? E se for assim? E se for de lado assim? Não importa, tem meia volta, 180, concorda? Agora, batendo o olho nesse desenho aqui. Atenção, ele não é o mais famoso de todos? Qual é o nome dele? Reto. Por isso ele tem um desenho especial. Olha só. Ele não vai ser representado igual aos outros ângulos com esse arquinho aqui arredondado, não. O ângulo reto, você não vai fazer um desenho arredondado, não. Você vai desenhar nele aqui um quadradinho e você vai colocar um umbigo nele aqui, um pontinho. Então, cérebro, lembrai, todas as vezes que você olhar esse L, tiver um quadradinho ou um pontinho, qual é o nome desse ângulo? Reto. E mede quantos graus? 90. Agora dá uma olhada nesse aqui. Olhando para cá, quantos graus tem? Ele está fechado, gente. Ele está fechado. Ele não tem nenhum. Podemos dizer que ele é um ângulo nulo. Ok? Agora, atenção. Qual é a diferença do ângulo de 360 para o ângulo nulo? É que o 360, você desenhou aqui, ó, circunferência.
E o nulo não tem nada, tá vendo? Então vamos lá. Aqui tem quantos graus? 0. Agora. 90. Agora. 180. E agora? 360. E aí eu te pergunto, isso daqui está complicado? Então aqui são os conhecimentos básicos de ângulos. É fácil, não é? Então agora nós vamos fazer exercícios e depois a gente vai para a segunda parte de ângulos.